para que não caia. Por quê? Porque muitas das vezes, toda queda, ela gera muitas das vezes sequelas. Gera ou não gera? Tem queda que a pessoa quebra o braço, tem queda que a pessoa quebra o dedo, tem queda que a pessoa acaba batendo a cabeça e morrendo. Às vezes numa queda simples. É ou não é desse jeito? Agora preste atenção. A Bíblia chama Satanás de tentador, ou seja, ele vai nos tentar. O papel dele é esse, nos tentar. Agora, pastor, como que eu venço o diabo? Primeira coisa, não tendo dúvida sobre a sua identidade. Você não pode ter dúvida sobre ela. Entenda uma coisa, Deus trabalha com a fé, o diabo trabalha com o quê? A dúvida. Deus trabalha com a fé, o diabo trabalha com a dúvida. É o quê? É a falta de crença no que Deus diz. Lembra quando Pedro ouviu a palavra e começou a andar sobre as águas? Jesus fala assim: por que duvidaste? Entende isso? O equilíbrio. Nós precisamos crer no que Jesus disse através da palavra. Agora à tarde a pastora falou assim: no início era o verbo era Deus, né? Os outros pensaram, usou gente, estou falando de João, né? João. No início a terra era ou estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas ou a face do abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus teve que fazer, pegar, pôr a mão? Não, Deus disse: haja. Então a palavra de Deus é que mantém o universo sustentado, em curso e funcionando. Aí você pega, o que o diabo falou com Jesus? Versículo 3, chegou o tentador-se e disse: se tu és o Filho de Deus. A dúvida: Jesus, será que você é mesmo o Filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus pegou o diabo aonde? Na palavra. Eu acho que é Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Deixa eu ver se é. Olha a citação de Jesus aí, Deuteronômio 8, 3. Né? Ele te afligiu e te deixou ter fome. Olha só, quem teve fome depois de ter jejuado? Jesus, foi? Depois te sustentou com maná que não conhecia, que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Olha, o que Jesus citou contra o diabo foi o quê? A palavra. O diabo tentou de alguma forma usar a palavra como usou com Eva, mas com Jesus não funcionou. Entende isso? Jesus venceu o diabo com a palavra. Como é que a gente vence a tentação, irmãos? Através da palavra. Como que você vence a tentação? A palavra. É através da palavra, conhecendo a palavra, tomando posse da palavra. Não tem outra forma de vencer a tentação com argumento, com a força do seu braço, com achismo, não. O diabo não respeita achismo, o diabo respeita a palavra. Porque a palavra é o próprio Deus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele está conosco por intermédio da palavra. Então o diabo tentou pegar Jesus, não conseguiu, porque Jesus usou a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Agora preste atenção, o que nós precisamos entender aqui? O diabo não sai, ele não desiste na primeira tentação. Ele poderia ter desistido aqui. Não, ele continuou. O que o diabo fez? O diabo não conseguiu pegar Jesus com a comida, com a boca. O que ele vai fazer? Ele pega Jesus e leva Jesus a um lugar alto da cidade e colocou sobre a parte mais alta do templo, aonde Jesus conseguia ver os reinos, ver todo aquilo que estava diante dos olhos dele. E o diabo diz o seguinte, de novo, colocando em dúvida a identidade de Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Agora onde está escrito isso? Salmo 91. Olha o diabo citando a Bíblia para Jesus.
Porque está escrito, Jesus, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Está vendo por que nós precisamos conhecer as Escrituras? Porque a Bíblia, ela não entra em contradição com ela mesma. Um versículo que contradiz a Bíblia não é o propósito de Deus. Se tem um versículo que defende uma coisa que não vai que não vai a favor dos princípios e valores de Deus, é dentro do seu entendimento, não dentro do propósito de Deus, porque a palavra ela não contradiz ela. A Bíblia explica a Bíblia. Também está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Olha só, o diabo usou a palavra, Jesus usou também o quê? O diabo usou a palavra fora de contexto, Jesus usa a palavra dentro do contexto. Jesus estava dizendo: verdade, está escrito que aos teus anjos dará ordem ao meu respeito, para que nós não venhamos tropeçar com o nosso pé em pedra, mas também está escrito, não é para fazer isso tentando o que está escrito. Eu conheço muita gente: estou assim, pastor, mas Deus sabe, né, meu coração, Deus sabe que a carne é fraca, sei, mas eu sei também que o Espírito vivifica. Eu sei que em Deus eu posso todas as coisas, porque Jesus me fortalece. Eu sei que não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que assim como veio a tentação, Ele também dará o escape, para que vocês possam resistir às tentações. Entende isso? Porque Deus, Ele é o que? Justo. O propósito de Deus não é que ninguém se perca, mas é que todos alcancem a salvação em Cristo Jesus.